Jornal da Clube, primeira edição. O jornal que agrega valor às comunidades, integrando toda a região. Boa tarde. Demora nos pontos, ônibus lotados, veículos danificados e preço das passagens. São muitas reclamações da população quando o assunto é transporte coletivo. Oferecer um serviço de qualidade é responsabilidade do poder público municipal. Ao vivo, Débora Lapini traz mais informações. Oi, Débora, boa tarde. Boa tarde, Zanuelo, e a todos que assistem ao Jornal da Clube. Todos esses problemas são resultados de alguns fatores, como falta de fiscalização do poder público, inexistência de concorrência no setor e ausência de um plano de mobilidade eficiente. Eu volto daqui a pouco ao lado de especialistas e de Vicente Golfeto para debater o assunto. Zanuelo. Até já. Moradores de toda a região sofrem com o transporte coletivo. Sobram reclamações em relação à qualidade do serviço, contratos e é preocupante a situação dos ônibus. Especialistas falam em falta de planejamento e atenção das prefeituras, com o setor que não é levado a sério. Só quem passa pelo problema todo dia pode dizer como é difícil depender do transporte público nas cidades da região. A falta de gestão tem atrapalhado a vida do usuário, que se tornou ainda mais cansativa, com um serviço caro e ruim. Em São Carlos, a população reclama da qualidade do serviço, que custa R$ 2,65. Fim de semana a gente quer, às vezes quer um ônibus para ir no zoológico, né? Um ônibus para viajar assim, fim de semana eles tiram a maioria dos ônibus que a gente quer. Eu dependo de ônibus para ir embora e demora assim, né? Tipo, tem que esperar, às vezes ele passa de 1 em 1 hora. Este especialista diz que o serviço deve ser fiscalizado constantemente pelo executivo e que a população deve contar com transporte de qualidade e que também funcione. Cabe ao consumidor, quando o serviço público não atenda esses requisitos, fazer a reivindicação através dos meios próprios. Em Araraquara, mais reclamações pelo transporte, que custa R$ 3. Por lá, a população sofre com ônibus velhos, lotados e com os atrasos. A gente fica muito tempo no ponto e o ônibus demora e ainda por cima vem lotado. Péssimo, muito ruim. Podia ser muito melhor, que a cidade tem condições para isso. A empresa CTA, que administra o transporte na cidade, admite que o serviço está defasado. São 70 ônibus que circulam na cidade e boa parte há pelo menos 16 anos. Existe a possibilidade de terceirização do serviço ainda para este ano. O contrato deve girar em torno de R$ 80 milhões para a manutenção de 29 linhas. O objetivo é aumentar a frota com novos veículos e dar mais agilidade às viagens dentro do município. Um serviço que atenda a demanda dos nossos munícipes, com mais ônibus nos horários de pico, com horários regulares, evitando quebras. Em Franco, o usuário paga R$ 3,10. É a passagem mais cara da região, o que deixa os moradores que enfrentam transtornos todos os dias ainda mais indignados. O mais grave é a passagem, que é caro demais para pouca, entendeu? Para pouca assistência. Onde eu moro também precisa de mais ônibus, porque o bairro cresceu, aumentou e só tem um ônibus. O contrato com a empresa São José foi assinado em 2009. No plano estava previsto que a administradora deveria trocar os veículos a cada 7 anos. Mas nossa equipe flagrou ônibus velhos ainda em circulação. Este especialista fala em falta de fiscalização do executivo e enxerga a necessidade de concorrência no município. Na minha opinião, falta uma concorrência. O valor é elevado, a qualidade do serviço não é boa, ocorrem muitas reclamações de motoristas despreparados. Em Sertãozinho, o serviço também é alvo de muitas reclamações. Frota antiga, poucas linhas, atrasos e pontos descobertos e danificados. Mas o contrato com a Sertran, que vigora desde 2007, pelo que parece, pode estar com os dias contados. Às vezes, quando ele não quebra, ele para no meio do caminho. Quando ele não para no meio do caminho, o motorista quer muito rápido. Às vezes não é muito rápido, é muito devagar. E assim vai. Reclama também que falta ônibus, né? Falta também. E então, eu acho que eles tinham que, sei lá... Atrasa. 8 meses de estudo foi o que a Prefeitura de Sertãozinho precisou para apresentar um novo plano de melhorias. O Tribunal de Contas do Estado já havia encontrado erro de formalidade no contrato do serviço da Sertran, o que levou a Prefeitura a romper o contrato e abrir um novo processo licitatório, que foi suspenso temporariamente. No novo projeto está previsto o aumento no número de viagens, novos veículos, bilhete eletrônico,
passe único e outros benefícios. Nós percebemos, diante do clamor popular, uma insatisfação por parte do transporte público. Nós pesquisamos alguns municípios com a mesma característica de Sertãozinho e acabamos elaborando um plano em que contempla a rapidez. Sertãozinho se desenvolveu muito nos últimos anos, né? O serviço coletivo, o transporte coletivo da cidade, propriamente a empresa que presta esse serviço, ela não acompanhou essa evolução. Em Ribeirão Preto a situação é bem pior. E olha que a cidade tem uma das passagens mais caras do país. É fácil encontrar usuários insatisfeitos e também desmotivados. Até porque muita gente que depende do serviço aqui não tem outra opção. E pelo que parece, não adianta reclamar porque até hoje nada mudou. E pelo andar da carruagem, o transporte ainda vai dar muita dor de cabeça por aqui. Quem acorda cedo encontra corredores cheios, muita correria, pontos com filas e ônibus lotados. Esse é o nosso dia a dia, tá vendo? Todo dia essa fila? Todo dia. Toda semana eu pego. Eu trabalho no Jardim Canadá. Tá sempre cheio? Tá sempre cheio. 7 horas é o horário que mais lota. São várias denúncias de usuários que não aguentam mais depender do transporte público na maior cidade da região. Recentemente, uma telespectadora do Jornal da Clube enviou este vídeo relatando problemas dentro de um ônibus. Repare nas imagens que os usuários enfrentam dificuldades para passar pela catraca que está quebrada. O transtorno só é resolvido depois que o motorista ajuda a solucionar o caso. Ela também encontrou a máquina de cartão danificada e até pessoas viajando nos degraus. Nós acompanhamos a diarista que utiliza a linha Jardim Canadá para chegar ao trabalho. Na hora que chegar lá no Canadá, você tá igual sardinha enlatada, um espremendo no outro. Tem que pedir licença para descer? Tem, pedir licença, ainda tem vez de você encostar num, ainda ele briga com você ainda. Muito difícil, muito difícil. E a passagem cara? É cara. Já pegou ônibus quebrado? Muitas vezes. Outro morador de Ribeirão Preto registrou recentemente a ausência da tarja e do lacre no emplacamento de um dos veículos do consórcio pró-urbano. Vamos aproximar um ônibus de Ribeirão Preto sem a tarjeta e sem o lacre. Se você estiver andando com o seu veículo assim, pode ter certeza que o seu veículo vai ser apreendido. E por que o da prefeitura não? Situação preocupante na opinião deste especialista, que diz que o município deveria fiscalizar e cumprir a legislação de trânsito na íntegra. Deveria existir a fiscalização por parte do órgão municipal, que é o Transerp, e também pela Polícia Militar. O tipo de infração que nós vimos nas imagens em relação à placa, ela inclusive implica na apreensão do veículo e uma pontuação para o motorista daquele veículo. Este representante de um movimento social de Ribeirão Preto verificou a documentação do ônibus que atingiu um poste no centro da cidade na última quarta-feira. A busca foi feita num site de informação criado pelo Ministério da Justiça, disponível para o cidadão que queira consultar qualquer informação da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Ele denuncia uma possível irregularidade em relação à cor do veículo que no portal aparece azul, bem diferente do mesmo coletivo que se envolveu no acidente. Constando a placa do veículo, deu para perceber e comprovar que, segundo mostra, o veículo ele tem a cor predominante azul na documentação. No entanto, o veículo que sofreu o acidente, ele está em outras cores, que é o verde e o branco. O consórcio pró-urbano já foi alvo de uma CPI na Câmara que identificou 22 irregularidades. Além de não cumprir cláusulas do contrato, também não cumpre termo de ajustamento de conduta colocado pela promotoria. Vence a licitação com cláusulas a serem cumpridas e não cumprem. A CPI apurou irregularidades gravíssimas. O cidadão não para de reclamar, o sistema de transporte é ruim, as linhas no final de semana são quase inexistentes, como no período da noite. As pessoas sofrem com esses descasos que tem que acabar uma hora. Ou esses caras vão embora ou começam a prestar um bom serviço à população. Problemas que, segundo especialistas, são reflexo da falta de planejamento. O município sofre mais uma vez por não contar com plano de mobilidade urbana. E o transporte público é o mais penalizado. Se você pensa num sistema de transporte público de forma isolada, sem repensar o funcionamento da cidade como um todo, ele vai ter problemas, ele vai gerar problemas, inclusive para o desenho e para o funcionamento da cidade. Mas os problemas apresentados em todas as cidades ainda podem ser solucionados. É preciso ação rápida e eficiência nas decisões, pois nunca é tarde para planejar.
Infelizmente, né, em Ribeirão, como em outras cidades, o processo de planejamento ele acabou se tornando um processo político, né? Então, a gente acaba deixando, né, todo esse processo de pensar a cidade na mão de pessoas que não têm formação adequada e técnica. Rafael Aguiar para o Jornal da Clube. Em relação aos defeitos na catraca do ônibus exibido na reportagem, a Prefeitura de Ribeirão informou que se trata de um fato isolado e que o equipamento já foi substituído. Sobre o emplacamento sem tarja, diz que sofre com problemas de vandalismo ocasionados por ciclistas que pegam carona na parte traseira e que essas pessoas danificam lanternas e lacres. Questionada sobre o veículo que bateu num poste na última quarta-feira, o executivo informou ainda que aguarda a investigação do caso. Já o consórcio Pró-Urbano, responsável pelo transporte coletivo em Ribeirão, assumiu que o veículo foi pintado recentemente, mas disse que a documentação ainda está sendo regularizada. Nossa equipe entrou em contato com a Prefeitura de Franca, mas ninguém se manifestou sobre a irregularidade com a substituição dos ônibus. Agregando valor às comunidades e integrando ao vivo a região, em Ribeirão Preto, o arquiteta e urbanista Mauro de Castro Freitas, em São Carlos, o especialista em trânsito da USP, José Felex, em Araraquara, o professor de administração pública, Matheus Delbon, em Sertãozinho, Reinaldo Tronto, especialista em engenharia urbana, e em Franca, o advogado Deni Eduardo. Primeiro, eu converso agora com você, Vicente Golfeto. Golfeto, por que os governos municipais não enxergam o transporte público como um item fundamental de desenvolvimento da própria cidade? Porque o Brasil não é uma economia, o Brasil é uma cultura. E a cultura é feita de hábitos. O processo começou lá na desruralização, quando começaram a surgir as cidades. A nossa cidade, no começo, e agora menos um pouco, mas ainda tem, uma forte carga rural. Vamos verificar. Ribeirão Preto. As primeiras grandes vias foram caminhos, as grandes. As ruas são traçadas pelo poder público ou foram caminhos que a população escolheu para se deslocar de um ponto ao outro. Vamos lá. A estrada que levava ao Hospital de Santa Teresa virou Avenida Caramuru. A estrada do Barracão, hoje o bairro do Ipiranga, hoje é a Avenida Pedro I. A estrada do Morro do Cipó é a Rua João Bim. Nós temos leito carroçável, de carroça. As pessoas são atropeladas nas ruas pelos automóveis, de tropel é de cavalos. Então, as cidades têm uma carga muito grande. O mundo passou a ser digitalizado, mas as nossas emoções continuam analógicas. E esse descompasso se reflete no cotidiano das cidades. Esse cotidiano carece de ser mudado, mas nesse ponto nós tivemos alguns agravantes. O primeiro deles é que o automóvel é símbolo de liberdade. Quando nós tomamos um ônibus, nós vamos para onde o motorista nos leva. O automóvel é onde nós queremos ir. Então, símbolo da liberdade, símbolo de status, de que vence, de vitória na vida. É uma homenagem à deusa grega da vitória, que é a Nike, que vira nos Estados Unidos Nike, a deusa grega da vitória. Nós temos esses componentes que precisam urgentemente de ser mudados. E isso se muda quando nós temos liderança política, porque líder é aquele que indica caminhos. E nós não estamos tendo líderes à altura, no país como um todo, com uma ou outra exceção, que indiquem novos caminhos, inclusive para as cidades. Golfeto, agora a gente fala com os nossos especialistas. Mauro, aqui em Ribeirão Preto já houve uma CPI, 22 irregularidades foram identificadas no cumprimento do contrato, foi firmado um TAC, um termo de ajustamento de conduta, que também não foi cumprido. O que isso revela, Mauro? Bom dia a todos. Isso revela, em primeiro lugar, a falta de compromisso, inclusive de fiscalização do Poder Executivo e também uma falta de melhor verificação dos acordos e os contratos que são feitos, inclusive pelo Ministério Público. Nós tivemos recentemente um TAC feito no Ministério Público que foi questionado, inclusive, pelo Conselho Superior do Ministério Público, porque discutia-se a questão de tarifa, sendo que, no todo, o plano de mobilidade não está sendo discutido, e é um plano que foi iniciado
Em 2012, mas só concluído agora no final de 2014. Como resolver isso, Mauro? Tem uma solução para agora? Então, a solução eu acredito que é através do próprio controle social dos usuários e da população como um todo, porque, como vimos, o transporte coletivo em Ribeirão Preto continua caótico. Nós temos hoje uma demanda mensal em torno de 5 milhões de pessoas que viajam por mês. Isso representa em torno de 150 mil pessoas viajando em ônibus dentro de Ribeirão Preto por dia. Então, é praticamente 1/4 da população de Ribeirão Preto que utiliza um sistema de transporte que, apesar de ter uma frota relativamente nova, mas operacionalmente ele ainda é inadequado. Por quê? Todas as adequações do sistema viário, todas as adequações ao plano diretor, à lei de uso do solo, elas ainda não estão feitas, ainda dependem de muitos recursos federais para que essas adequações sejam feitas e que o transporte seja melhorado efetivamente. Agora nós vamos para São Carlos. Felex, um dos grandes problemas na região é o preço do transporte coletivo. Todas essas questões denunciadas acabam demonstrando que os investimentos são inadequados? Com certeza. E os investimentos no transporte coletivo são inadequados porque eles são feitos, na maioria das vezes, com uma situação. Se faz um plano técnico e se esquece de o que o usuário procura. O usuário procura pura e simplesmente conforto, segurança e ser atendido no sair de onde está para onde vai. O usuário talvez não esteja muito preocupado em pagar as roletas eletrônicas, os bilhetes eletrônicos. Ele quer realmente o ônibus confortável, na hora certa, no lugar certo. E por que essas vontades, essas necessidades dos usuários, elas não são atendidas, já que são muitas? Falta um pouco de competência no fazer os planos e no realmente fazer a gestão e operação do transporte por parte de todo um conjunto dos poderes responsáveis. É necessário solicitar dos empresários aquilo que eles precisam fornecer para a população realmente dar nota alta ao conforto e à segurança do transporte. E não estar totalmente e toda hora reclamando que falta o ônibus, que o ônibus é ruim, que a frota é antiga. Veja só, mesmo uma frota antiga pode ser operada com boa qualidade se a manutenção for correta. Ok. Matheus, em Araraquara existe a possibilidade de terceirização do serviço. De que forma isso poderia ser feito para garantir maior qualidade à população? Olha, a terceirização do serviço, como ela é proposta aqui em Araraquara, transformando a atual CTA, que é a nossa empresa de transporte pública, em uma agência reguladora, isso pode criar um diferencial, ou seja, aplicar regras de regulamentação. Porque a gente viu várias cidades da região com problemas também no sistema de terceirização do serviço. Nós temos problema aqui no sistema próprio, existe problema de terceirização. Talvez criando uma agência de regulação, onde as regras são implementadas e são fiscalizadas em tempo real, como nós temos, por exemplo, no nível nacional, com a Anatel nas telecomunicações, impondo regras às empresas. Agora, aplicar regras de mercado ao transporte público é um projeto interessante de Araraquara, porque talvez façam com que as empresas, para se tornarem viáveis economicamente, tendem a atrair novos usuários de ônibus. E para atrair novos usuários, ou seja, aquele usuário que pode não utilizar o transporte público, pode utilizar a sua motocicleta ou seu automóvel, ele só vai voltar a utilizar o transporte público se o transporte público der melhor qualidade a ele do que ele tem no seu transporte individual. Ok, Reinaldo, em Sertãozinho, a cidade segue um caminho diferente. Depois das reclamações da população, quebrou o contrato com a Sertran. É um exemplo que deve ser feito na região? Na verdade, a quebra de contrato, em parte, ela vem por uma atuação do Tribunal de Contas, Então, infelizmente, isso tem sido uma prática em muitos municípios, A população, ela quase nunca é ouvida, Eu acompanho,
que, em muitos casos, essa população só tem voz através dos meios de comunicação. Nós acompanhamos a matéria e percebemos aí a participação da população, né? Os gestores municipais, eles quase nunca, né, ouvem as demandas da população, o que torna o serviço público coletivo de transporte, né, quase sempre estranho ao usuário. O usuário é quem não opina, né, sobre, na verdade, a qualidade desse transporte, as linhas mais eficientes para esse usuário, né? Então, infelizmente, o que a gente tem é uma oferta quase sempre de um serviço caro, né, ineficiente, pouco seguro, né, e que não atende às necessidades e demandas desse usuário. Ok, Dene, aí em Franca foram denunciados veículos rodando, mas que deveriam já ter sido retirados das ruas. Essa é uma situação grave que traz riscos à população. Sim, obviamente esses veículos, não é nem a substituição desses veículos não é nenhuma questão puramente de beleza ou puramente de comodidade, mas sim ela tem um aspecto técnico e qualitativo. Esses veículos precisam ser substituídos, eles têm uma vida útil e essa substituição é para evitar falhas mecânicas que mesmo com manutenção preventiva elas podem ocorrer sim, veículos mais velhos têm maior propensão a essas falhas mecânicas e também de forma qualitativa. Aqui em Franca nós verificamos que alguns ônibus, nós não temos conforto para o usuário, o usuário não tem segurança de andar naquele ônibus devido à sua idade, né? E essa foi uma das cláusulas que foi mantida no contrato de concessão, mesmo após a revisão judicial desse contrato. Então, aqui em Franca, a idade útil desses veículos seria de 7 anos. E nós verificamos que tem alguns veículos com 10, 11 anos ainda circulando na cidade. Ok, daqui a pouco a gente volta com os nossos especialistas. Golfeto, existe uma solução lógica para essa equação, né? A gente ter preços mais acessíveis e um transporte realmente de qualidade? Existe, mas a médio e longo prazo. Nós podemos dividir a cidade naquilo que ela já está construída e daquilo que nós pretendemos que ela seja construída. Portanto, 2 tempos, presente e futuro. E a pergunta me remete para o plano diretor, que tem algumas peças. Cada cidade tem o seu plano diretor, todos de superfície. Nenhuma cidade brasileira tem um plano diretor subterrâneo que mensure, que avalie periodicamente a idade e a situação da infraestrutura de saneamento básico, de água, esgoto, de galerias. Ficando na superestrutura, nós destacamos o uso e ocupação, lei do uso e ocupação do solo, construção e onde se situa o problema, mobilidade urbana. Em primeiro lugar, nós precisamos redefinir as prioridades. As cidades brasileiras se esqueceram de 2 agentes importantes. Primeiro lugar, não é lembrado o pedestre. Ele também se movimenta. E segundo lugar, não é lembrado em absoluto o coletivo, que é a maioria. E terceiro lugar, nós também lemos que não são lembrados os ciclistas. Então precisa redefinir, mudar a escala de prioridades. E muda a escala de prioridade mudando a cultura. Ônibus coletivo não combina com o edifício alto. Porque a tarifa, que é a equação que você se refere, ela cresce tanto mais vagarosamente quanto maior for a velocidade dos coletivos. E os coletivos começam a ter velocidade reduzida, portanto, com aumento de tarifa, na medida que um edifício tem uma garagem. E tu precisa de reduzir a velocidade para dar prioridade ou para dar oportunidade para os veículos que entram e saem das garagens, os estacionamentos. Quanto maior a verticalização, menor a velocidade do trânsito em geral e dos coletivos em particular. Quando aumenta a tarifa, você viabiliza a moto. E viabiliza a moto em 2 vertentes muito importantes, que são o tempo e dinheiro. Economiza tempo e olha que binômio fantástico. Então aumenta a quantidade de motos, que ocupa também um espaço menor. Qual é o problema do trânsito hoje em dia, se não aquele que se pode ser resumido da seguinte equação: a capacidade da sociedade de comprar veículos automotores é maior do que a capacidade do poder público de criar espaço para esses veículos. Essa é a questão. Golfeto, agora a gente volta a falar com os nossos especialistas. Mauro, uma outra questão é a do plano de mobilidade urbana, que o Golfeto falou, que tem muito sido discutido, mas na prática acaba sendo diferente. Qual que é a importância desse plano ser utilizado adequadamente nas cidades da região?
Bom, eu acho que o plano é uma peça fundamental em termos de se analisar a situação de transporte numa cidade. Nós já temos um plano, diga-se de passagem, muito bem elaborado por um escritório credenciado, que é a Oficina de Projetos. E esse plano, na verdade, ele é um plano bem abrangente. Ele, apesar de ter um horizonte de 10 anos, ele está em sintonia com a legislação do plano diretor, que também prevê esse prazo de revisão de 10 anos. Porém, os investimentos para a adequação do plano à nossa realidade são investimentos vultuosos. Só para você dar uma ideia, é coisa de 1 trilhão para ser investido nesses 10 anos. E aí tem contrapartida do município, contrapartida federal e contrapartida também das concessionárias, que no caso de Ribeirão Preto é um conjunto de 4 empresas que formam o Pró-Urbano. Muito bem, na medida em que nós tivermos um plano diretor que ele seja permanentemente revisto, o plano de mobilidade também deverá acompanhar a questão do plano diretor, porque todas as leis que compõem um plano diretor, principalmente a lei de uso e ocupação do solo, são peças que norteiam o crescimento da cidade. Então, por exemplo, nós temos um vetor de crescimento hoje que poderá gerar uma demanda grande de usuários, que é o vetor do setor norte, na região ali do Anel Viário, do Galo Bravo. Então, se nós não pensarmos em termos de densidade demográfica, expandindo cada vez mais as áreas periféricas de urbanização, isso implicará tranquilamente num gasto excessivo em termos de infraestrutura para poder atender a essa demanda. Por outro lado, se tivermos uma política de incentivo à ocupação dos vazios urbanos, ou seja, a cidade compacta, nós poderemos viabilizar e otimizar o sistema de transporte coletivo, principalmente. Hoje, o transporte coletivo em Ribeirão Preto, ele é responsável por apenas 1/4 da demanda. Ok, Mauro, muito obrigada. Eu falo agora com o Felex, em São Carlos. Felex, a falta de concorrência acaba prejudicando o desenvolvimento do transporte nas cidades. Com mais qualidade, isso seria possível com essa concorrência maior? Caso a concorrência realmente procure atender à vontade da população, não tenha dúvida que ela realmente vai atender muito melhor a população. Acontece que, usualmente, a concorrência é colocada em outros itens que não são o desejo de realmente atender correta e adequadamente à vontade da população. Ter o ônibus na hora que deseja, andar pouco para chegar ao ônibus, fazer os itinerários, ou seja, andar pelas ruas e avenidas que são aquelas de interesse que garantam rapidez no seu tratamento. Ou seja, falta às concorrências efetivamente atender à vontade da sociedade e o melhor que se possa fazer com o transporte para que a nossa sociedade faça as pessoas mais produtivas e eu vou falar uma coisa, com melhor qualidade de vida, mais felizes, melhor atendidas pelo serviço público de infraestrutura. Ok, agora em Araraquara. Muito obrigada. Agora em Araraquara, Matheus, esses problemas todos também são consequência da falta de fiscalização, que é papel do Executivo e mais ainda dos vereadores da região? Sim, a fiscalização ela é muito deficiente. A gente que trabalha dentro de prefeitura sabe que a prefeitura tem dificuldade em implementar sistemas de controles efetivos, né? Por isso a tentativa de modelos de criação de agências que possam fiscalizar e ter controle. Agora, não basta fiscalizar se as regras não são inteligentes, se as regras não são claras, né? Nós temos que repensar o transporte público como um todo, né? Nós estamos aqui na rua São Bento, em Araraquara. Se você ficar parado aqui durante uma meia hora, você vai ver o número de ônibus que circulam cheios e vazios. Ou seja, o sistema é pouco interligado, as linhas saem dos bairros, vêm até o centro sem grandes interligações. Então, por exemplo, criar sistemas mais inteligentes, como é o caso de Bogotá ou de Quito, que criaram sistemas de alimentações de linhas principais. Então, os ônibus tendem ônibus menores circulando nos bairros onde a demanda é menor, ônibus maiores
maiores, onde a demanda é maior, evitando que o ônibus circule com poucos passageiros e garantindo uma maior eficiência no transporte público. Então, repensar as linhas, porque não basta fiscalizar, assim, são regras muito simples, assim, o ônibus precisa ter menos de 2 anos, ou 5 anos, ou 7 anos, mas isso não quer dizer que ele tem regularidade, que ele tem uma eficiência, e se a linha não for inteligente, nós temos aqui em Araraquara, depende do deslocamento que você faz, chega a levar 2 horas, uma cidade de 250 mil habitantes, isso é ilógico, onde você numa motocicleta faz o mesmo trajeto em 15 minutos. Então precisamos ter linhas mais inteligentes para que a gente possa ter uma maior eficiência no serviço. Não é só repensar o transporte público, o ônibus público, mas assim o transporte como um todo, interligando com outras modalidades de transporte público, como a gente está vivendo na Baixada Santista, eles vão interligar com o VLT, ou seja, a gente tem que pensar o transporte público de uma forma um pouco mais ampla. Ok, em Sertãozinho, agora eu falo com o Reinaldo. Reinaldo, de que forma a engenharia urbana poderia auxiliar nessa adequação e no melhor planejamento do transporte público? Acho que pensar o transporte público de forma integrada, né? Então, faltam aos municípios e aos gestores, né, ter a coragem de fazer, né, primeiro uma política urbana. Falta uma política urbana, né? Não existe uma política de transporte, pensando agora o transporte em todas as suas dimensões. Então, isso existe em pouquíssimos municípios, não é uma tradição, né, do Brasil, das cidades brasileiras, né? Falta também um plano diretor de mobilidade urbana, né? A lei federal, ela obriga os planos diretores. E o plano diretor de mobilidade urbana, né, ele é pouco recorrente nos municípios. Inclusive, os municípios que não têm, né, esse plano diretor de mobilidade urbana, ele está perdendo dinheiro do governo federal. E quando a gente olha para a região de Ribeirão Preto, né, isso é quase que uma regra nos municípios, né? Falta também, né, aos gestores públicos terem a coragem, né, de planejar a cidade com a população. Então, falta também às nossas cidades, né, as conferências municipais temáticas, no nosso caso, de transporte urbano, para definir, né, que tipo de transporte coletivo a gente quer, qual o transporte coletivo mais inteligente. A gente também tem a coragem de olhar, né, para o transporte, né, individual, especialmente a implantação de ciclovias, né, e pensar numa cidade para o futuro. Ao passo que a gente não tem os planos urbanos, a gente não tem um planejamento urbano, a gente não tem efetivamente uma política urbana, certo. As nossas cidades, elas não conseguem olhar para o futuro, né? E aí as demandas vão surgindo e os problemas são cada vez mais graves. Ok. Dênia, em Franca, a população reclama que muitas vezes o poder público deveria agir por conta própria, sem ser motivado pela população, mas as coisas só se resolvem se o usuário denuncia e por escrito ainda por cima. Isso é prejudicial para o sistema. De fato, nós verificamos aí que a insatisfação realmente é grande, os usuários têm sim muito o que reclamar, mas essa reclamação ela não pode ficar só no dia a dia. Nós temos que formalizar essas reclamações junto aos poderes constituídos, junto ao Ministério Público, a empresa fiscalizadora do transporte do serviço, junto à Prefeitura e cobrar que seja tomada alguma atitude. Porque qualquer atitude judicial ou administrativa, ela tem que se embasar em fatos, em argumentos. Nós não podemos punir a empresa, a detentora da concessão, sem que nós tenhamos algum elemento probatório, algum elemento fático que dê ensejo a isso. E, aliado a tudo isso, eu também gostaria de registrar que nós precisamos, além desse plano de mobilidade, nós também precisamos da aprovação a nível federal da Lei de Defesa do Usuário, do usuário de Serviços Públicos, que é uma lei que já deveria ter saído há muito tempo. E até hoje não saiu. Hoje em dia nós utilizamos o Código de Defesa do Consumidor, mas em alguns aspectos só ele pode ser utilizado. Ok, eu agradeço a presença do arquiteto e urbanista Mauro de Castro Freitas em Ribeirão, do especialista José Felex em São Carlos, em Araraquara do professor Matheus Delbon, em Sertãozinho do especialista Reinaldo Tronto e em Franca do advogado Deni Eduardo. Golfeto, para finalizar, tem solução a curto prazo? Dá para fazer alguma coisa agora? Tá. Melhorando o nível de educação na linha do respeito. Matéria-prima com que se faz ética é respeito. E como? No trânsito, Débora, que se dá o grande embate entre tempo e paciência. E desse embate entre tempo e paciência,
o engarrafamento é a fila no trânsito, por exemplo, desse embate nasce a ansiedade, a mais agressiva às vezes de todas as neuroses. Ela nasce exatamente nas filas do trânsito, nas filas dos bancos. A neurose ela se acentua e se exterioriza muitas vezes naquela propensão ao alfaiate. A pessoa sente, fica o dia inteiro, parece que está na máquina de costura, assim, forçando alguma coisa que nada mais é do que a exteriorização daquilo que está no seu psiquismo abalado. Esse é o primeiro dado. O outro é que as pessoas nas cidades criam o seu próprio inferno e o inferno coletivo e depois se queixam de que está quente demais. E exatamente por essa falta de respeito, onde se dá também o grande confronto entre a complexidade da conduta humana e a simplicidade da legislação do trânsito. Ela é simples, ela é democrática, ela é universal. Qualquer país que se vá tem a mesma legislação, a mesma sinalização do trânsito e mais a complexidade do ser humano, que é o vetor de transmissão de uma cultura que nem sempre é aquela cultura de respeito. Primeiro o outro, depois eu, o ego à frente. E com o ego à frente, o que nós temos é o elenco de crescimento de neuroses que se exteriorizam muitas vezes na infração. Sai do trânsito e vai para a área do direito penal. O trânsito nas cidades brasileiras hoje é um dos locais onde a criminalidade assume proporções mais elevadas. É preciso, portanto, um mínimo de educação se nós quisermos a médio prazo. Aliás, a curto prazo. Agora, a médio e longo prazo é uma mudança que começa no plano diretor e nas peças que nós relacionei atrás. Ok, Golfeto, tem que começar a fazer essas mudanças, né? Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Eu que agradeço, Débora. Muito obrigado. Domingo é dia de futebol aqui na TV Clube Band. A partir das 4 da tarde tem Fluminense e Corinthians pelo Brasileirão. Ótimo final de semana e muito obrigado pela sua audiência.